Então, o último dispositivo que cumpre aqui encerrar o nosso semestre, né, é a análise do 311 do CPC, que trata da chamada tutela de evidência, né? A tutela de evidência, ela vem prevista no 311, é esse dispositivo que traz as hipóteses onde a evidência do direito postulado, ele é capaz de justificar a prestação da tutela provisória, tá? O CPC traz casos em que o fundamento da tutela provisória não são oriundos da urgência, tá? A urgência, ela pode favorecer o deferimento da tutela de evidência, mas não é requisito dela, não é requisito indispensável, como diz Humberto Teodoro Júnior na sua doutrina, tá? Assim, a medida, ela se justifica não para afastar um risco iminente ou um perigo potencial de dano, né, ou um risco ao resultado útil do processo. A medida, a tutela provisória de evidência, ela visa evitar que o autor ele suporte o ônus negativo da demora na prestação jurisdicional, que ele tenha que suportar todos os prejuízos na demora da conclusão do processo. Quando é possível ao juiz aferir desde logo a existência de elementos capazes de evidenciar o direito do autor. São elementos que não são apenas que levam à probabilidade do direito, mas reconhecem a sua própria existência, é evidente a sua existência, tá? Segundo o Marcos Vinícius, falando a respeito da tutela de evidência, ele diz que, em regra, o autor é quem suporta e tem que aguardar o desfecho do processo, bem como o processamento de recursos, às vezes dotado de efeito suspensivo, para só então alcançar em caráter provisório ou definitivo o bem ou a tutela do direito pretendido, o bem da vida pretendido ou a tutela pretendida. Então o autor que geralmente acaba sofrendo com a demora, né? Tem que suportar esse ônus da demora na prestação jurisdicional. Diz ainda aqui o Marcos Vinícius que é frequente que o réu não tenha interesse numa solução rápida da demanda, né? E não é raro que ele se utilize de expedientes justamente para retardar a tutela, retardar uma decisão final no processo, acabando aí se beneficiando da demora. Então o réu muitas vezes ele quer retardar uma decisão final, ele quer fazer com que o processo demore mais tempo possível, né? Não se está falando aqui de uma situação de risco iminente, não estamos falando de urgência, né, pessoal? O que constituiria uma ameaça ao provimento jurisdicional, caso em que o autor deve postular uma tutela de urgência. Aqui estamos falando de situações em que, presentes determinadas circunstâncias, não é razoável que o autor continue suportando o ônus decorrente na demora da entrega da prestação jurisdicional, na demora da uma decisão final no processo, tá? Então, com relação a esta questão, fica claro que não há necessidade de urgência na tutela de evidência. Ela vem justamente para evitar uma demora maior, que com a demora no julgamento do processo, o autor sofra ali com essa demora. Tem que ficar ali aguardando uma posição quando o seu direito já é evidente, já está mais do que provável, né? Então, já concedendo uma tutela provisória diante daquele resultado que só poderá vir no final, já que ele possa então se satisfazer com o direito, tá? E aí, com relação a essa ideia de tutela satisfativa ou cautelar, tem uma divergência doutrinária, tá? Se haveria tutela de evidência fundada na existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque essa é a natureza da tutela cautelar, né? A tutela cautelar ela vem para proteger, acautelar o direito quando há a possibilidade de um dano, a possibilidade de um risco ao resultado útil do processo principal, né? Então a doutrina diverge. O Marcos Vinícius, ele diz que a tutela provisória, quando é deferida com fundamento na evidência, só poderá ter caráter de tutela antecipada, ou seja, de tutela satisfativa, nunca de tutela cautelar, tá? Já o Humberto Teodoro Júnior, ele diz que é muito radical negar, né, de forma absoluta, o cabimento de uma eventual tutela cautelar dentro da sistemática das tutelas de evidência. E aí ele cita alguns exemplos na doutrina dele, ele cita vários exemplos. Eu colecionei um trecho aí no qual a gente pode retirar 3 exemplos de tutela de evidência, tá? E que também seriam concedidas para acautelar o direito.
tá? Então seriam concedidas também com base no risco de dano, risco ao resultado útil do processo, né? É o que o Humberto menciona, não é necessária a urgência para o deferimento da tutela de evidência, não é requisito indispensável, mas ela pode favorecer a sua concessão, tá? Então ele menciona no direito positivo alguns casos de medidas cautelares que, sem o pressuposto do periculo in mora, cuidam da proteção de direitos que seriam considerados evidentes, né? Diz lá, o arresto de bens do devedor quando este não é encontrado para citação executiva. O devedor, ele não está dilapidando o seu patrimônio, não há risco de dano, não há perigo eminente, mas o juiz poderia, num caso de não encontrar o devedor para citação num processo de execução, poderia conceder um arresto de bens, né, dos bens que estão registrados em seu nome, para garantia do cumprimento da tutela executiva, tá? Cita ainda Humberto, o sequestro de receita pública na execução quanto à fazenda pública, em caso de desobediência à ordem cronológica de precatórios, tá? Então, a administração pública tem uma execução contra ela, ela deve pagar de acordo com a ordem cronológica dos precatórios, tá? E ela não respeita a ordem cronológica. E o juiz pode autorizar uma medida cautelar, que é o sequestro de numerário de receita pública nas contas da fazenda pública, né? Quando ela está de modo a desrespeitar o pagamento dos precatórios. E o direito aí é evidente, é mais do que provável, né? Já se fala de precatório, com reconhecimento do direito ao pagamento da dívida, mas diante do desrespeito da administração, o juiz autoriza uma medida cautelar, que é o sequestro de numerário em conta do poder público, tá? Depois, autorização de levantamento imediato pelo réu de depósito feito pelo autor em ação de consignação e pagamento, mesmo quando contestado o pedido, tá? Então o juiz, ele verifica a evidência do direito, tá? E ele vai poder conceder ali a autorização de levantamento do numerário, né, como uma medida cautelar atípica, né, que não tem ali previsão em lei, mas vem para acautelar, para proteger o direito do autor, tá? Então ele poderia autorizar nessa hipótese em que não há urgência a ser socorrida, não há periculo in mora, né? Onde o direito é mais que provável, onde o direito é evidente, tá? Então, em todas estas hipóteses, o fundamento, diz Humberto, o fundamento da medida cautelar é simplesmente a comprovação do direito material da parte, sem qualquer cogitação de risco de prejuízo para o credor. Então, sem qualquer cogitação da urgência, do periculo in mora, mas tendo característica de resguardar o direito do autor à tutela principal. Direito esse que é mais que provável, é evidente, tá? Então, concordamos, né, ousamos aí discordar do Marcos Vinícius e concordar com a posição do Humberto, né, de que tem hipóteses previstas na lei em que o juiz poderia conceder uma tutela cautelar com base na evidência do direito, ok? Discussões à parte, né, pessoal? Falando da tutela de evidência de maneira específica, antes ainda de entrar na análise do 311, temos que mencionar que a tutela de evidência, ela é tutela provisória, então ela é concedida de maneira fundada na cognição sumária, tá? Então não há uma cognição exauriente, aprofundada, quando o juiz concede uma tutela de evidência, tá? Como é típico das tutelas provisórias, né? E por ser provisória, ela também não tem caráter definitivo. Ela vai ser de caráter provisório, ela se mantém eficaz até que seja substituída pela decisão definitiva, seja absorvida pela sentença, tá? Segundo nos diz o Marinoni, a tutela de evidência ela é fundada na cognição sumária, numa breve cognição, numa cognição superficial feita pelo juiz, e sua decisão não é suscetível de coisa julgada, tá? Porque será necessariamente absorvida depois pela tutela definitiva, tá? O 311, pessoal, ele traz 4 hipóteses para a concessão da tutela de evidência. Hipóteses bem heterogêneas, bem distintas uma da outra, tá? Segundo nos fala o Marcos Vinícius, esse rol, e na verdade a posição de toda a doutrina, essas 4 hipóteses é rol taxativo para a concessão de tutela de evidência, tá? O rol dessas hipóteses, segundo o Marcos Vinícius, deve ser considerado taxativo e, como diz Humberto Teodoro Júnior, o código ele preferiu enumerar de forma taxativa os casos em que essa modalidade de tutela sumária teria cabimento, tá? E com relação a isso, nos fala o Marcos Vinícius que nessas 4 hipóteses do artigo 311, há a possibilidade de que ela venha a ser revogada, tá? Então,
Na primeira hipótese de abuso do direito de defesa ou manifesto intuito protelatório do réu que possa aí justificar a medida, tá? Mas não é suficiente ainda para demonstrar que ao final o autor será vencedor, é possível que o réu abuse do seu direito e tente protelar o processo. E aí o juiz ao final reconhece que o autor não tem razão e julgue improcedente a sua pretensão, tá? Então, hipótese aí mencionada pelo Marcos Vinícius que poderia ocorrer diante de um requerimento de tutela de evidência, né? Diz ainda o autor, é possível que o juiz defira a tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovados apenas documentalmente e haja tese em julgamento repetitivo ou súmula vinculante, que mais tarde se verifique que os documentos que embasaram a decisão provisória eram falsos ou que haja alteração do julgamento repetitivo ou na súmula vinculante, tá? Então, conforme diz aqui, ela não, no slide anterior, ela não transita em julgado, ela não é suscetível de coisa julgada, né? Como nesta hipótese aqui, ela surte efeitos, ela vai ser eficaz, né? Mas pode ser que no final o autor não tenha sua pretensão julgada procedente. O juiz concede a tutela provisória e a ação não é julgada procedente, tá? Também fundada na hipótese do inciso 4 do 311, tá? A prova documental e a súmula vinculante, por exemplo, a respeito daquela questão de direito. Mas lá no fim do processo verifique que aqueles documentos eram falsos, tá? E haverá então uma alteração, ou melhor, aquele julgamento provisório, ele vai ser, aquela decisão de tutela provisória, ela vai ser no final do processo revogada, né? Podendo então ser revogada, ok? Encerro o vídeo para falar então no próximo a respeito dos requisitos e a gente começar a tratar das hipóteses previstas em lei, previstas no 311, beleza? Obrigado por enquanto.